Saudações, caro internauta. Seja bem-vindo a mais um programa a semana, programa que analisa a vida sociopolítica do nosso país. E hoje não vamos fugir da regra. Estou aqui com o meu comentarista, Chivamo. Qual é a disposição para o programa de hoje? Bom, sintam-se cumprimentados, caros internautas. A disposição não é tão boa, conforme estão a ver, estou com voz um pouco rouca, mas dado o interesse que nós temos por observar o país, o distrito, achamos nós pertinente passarmos daqui. Muito obrigado. Pois bem, muito obrigado, Chivamo. Muito obrigado também a si que nos assiste desse lado. E vamos analisar os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, que são marcados na sua essência por muitas abistações. Mas antes de entrarmos, Chivamo, qual é o ponto prévio para o dia de hoje? Bom, um dos pontos que me marcou, sobretudo nestes 2 últimos dias, sobretudo ontem, tem a ver com corte na disposição da internet. Quase as 3 operadoras ficaram sem internet. De qualquer das formas, isso tem impacto quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista político. Do ponto de vista social, nós sabemos que as pessoas, nos últimos anos, usam a internet como um instrumento, quer de comércio, quer no processo de ensino-aprendizagem. Então, acredito eu que ontem, muitos que recorrem à internet para vender os seus produtos ou para terem acesso à educação, que se presume sendo a chave, um dos setores primordial em Moçambique, que é a educação, ficou prejudicada. E isso é de lamentar. Mas ainda pelo fato de as próprias operadoras não terem aparecido explicar as reais causas que, de qualquer das formas, levou as pessoas a acabassem a associar a questões da confusão social do país registra. Estamos a falar concretamente das manifestações. Houveram vozes que avançam cada vez é uma forma de é um ataque político. Agora, uma das formas para descredibilizar esses depoimentos teria sido bom se as próprias operadoras aparecessem explicar as reais motivações que levaram aquilo que, entre aspas, até podemos chamar de blackout. Ou mesmo o próprio INCM, da outra vez que houve subida de preços, veio ao público explicar. Obviamente, então, pecou pelo fato de não deixar o povo ou os consumidores da internet informados pelo fato das reais motivações. Mas penso que ainda há espaço, embora já estabeleceram, mas há espaço de virem se justificar porque é que não explicaram e o que aconteceu. Pois bem, muito obrigado. Então, deixa aqui ficar o ponto prévio que tem a ver exatamente com a fala da internet, analisada, não? Para as 3 operadoras principais do nosso país. E, Chivamo, a CNE, de acordo com aquilo que é o quadro jurídico, legal, no tempo previsto, publicou no passado dia 24 de outubro os resultados finais, digamos nós, a nível da CNE, porque ainda falta a validação do Conselho Constitucional. Porém, ainda prevalece aqui um fato curioso, que é o número elevado das abstenções, que supera 50%. Qual é a análise que faz, olhando no novo governo que vai se formar e tendo sido eleito por menos de 50% dos eleitores, prováveis eleitores? Certo. Bom, é necessário aqui primeiro nós refletirmos concretamente o que é isso de abstenção, os contornos da própria abstenção, aquilo que são talvez presumíveis razões para tal. Em jeito de enquadramento, é preciso perceber que existe uma abstenção propriamente dita, que seria aquela que seria calculada na base do número de população ao nível do país, que teriam idade de votar, e aqueles que foram votar. Mas também temos a abstenção oficial, não é? Que é aquele que foi avançada pela CNE, que é calculado na base
dos eleitores inscritos, não é? Subtrair aqueles que foram votar. Essa chama-se abstenção oficial. Por que eu trago esse enquadramento? É que a abstenção que se avança acima dos 50% pode não refletir a verdade do ponto de vista abstenção propriamente dita. Não é? Estamos a falar de abstenção em termos do número de cidadãos moçambicanos que têm a idade de ir votar e aqueles que foram votar. Mas como a análise nos convida nós a observarmos aquilo que nós chamamos abstenção oficial, não é? Aqui, dentro da abstenção oficial, é preciso perceber dois fenômenos fundamentais. Nós temos a abstenção participante, não é? E temos a abstenção não participante. O que é a abstenção participante? É aquela em que as pessoas, de facto, decidem, vão às mesas de votação. Chegados lá, abstêm-se, votando em branco ou anulando os boletins. Essa é uma abstenção participante. É que um grande escritor, o Laguna, em 2004, escreveu um livro que ele chama de abstenção política. Mas nós temos também a abstenção não participante, que é completamente aquela em que as pessoas foram sim se licenciar, tiveram cartão de eleitor, mas chegado o dia, simplesmente decidiu em não ir votar. Ficou em casa. Então, aqui é necessário nós começarmos a perceber se nós vamos reparar. Quando nós estamos a reparar, é preciso ter em conta esses dois tipos de abstenção. É claro, também existe aquela abstenção em que chama-se abstenção que é condicionada por fatores naturais, não é? Por exemplo, chuvas, doenças, falecimentos, por aí. Mas tendo em conta o desvio padrão. Mas não chega também a atingir populações. É isso que estamos a dizer. Isso estamos a dizer. Tendo em conta o desvio padrão, não chega a ser uma abstenção tão preocupante, não é? Sobretudo tendo em conta o clima que foi anunciado no dia das eleições. Dá a entender que foi um dia em que, em termos das condições climatéricas, não, talvez condicionalismo, como falecimentos e outros imprevistos. Não é? Agora, indo na abstenção não participante, que é aqueles que têm cartão de eleitor, simplesmente chega o dia e decide não ir votar. Há várias razões para tal. Primeiro, em países ainda em desenvolvimento, em que Moçambique faz parte, é? O índice do analfabetismo ainda é preocupante. É? Está acima de um dígito. É? Agora, isso ainda é preocupante. O analfabetismo Moçambique ainda está acima de um dígito. Isso nos preocupa. E também o índice da pobreza também está acima de um dígito. Isso também nos preocupa. Então, é preciso nós percebermos que essas pessoas, do ponto de vista sociológico, nós podemos ver os fatores ligados com a educação, o nível de instrução. Né? Algumas pessoas não entendem concretamente qual é o significado real, o impacto do seu voto na mesa de votação. Isso deve-se ao nível de educação que as pessoas têm. Eles acabam dizendo que, bom, vamos votar os outros, depois, nós estamos aqui. Eles esquecem que eles também, tendo em conta aquilo que está previsto na nossa Constituição da República, é que o poder, acho que o artigo 2 em diante, 3, prevê que o poder reside no povo. Não é? E esse poder, se reside no povo, deve ser feito a partir de um sufrágio eleitoral. Não é? Agora, se ele decide ficar em casa, que os outros façam por ele, de qualquer forma, isso levanta a questão que tem a ver com o nível da instrução. Em parte, também o descontentamento pode fazer parte. O que acontece? Algumas pessoas votam, depois vê que o voto é nada vale nas vidas dele. Alguns, desde 94, nas nossas pesquisas, quando vamos procurar perceber em relação a por que alguns decidem não votar, simplesmente decidem que o voto deles não conta, não vale. O que acontece? Eles votam, mas no fim das contas, bom, aqueles que eles votaram
continuam fora Não da vê máquina valorizado, administrativa do próprio Estado. não vê valorizado aquilo que é o seu voto. Exatamente. Até há outros pessimistas que dizem o voto depois é anulado. Agora, claro que isso nós vamos chamar de que são especulações, porque tendo em vista que qual é a Constituição, tem lá os delegados, tem os presidentes também, o presidente, o vice-presidente, tem lá os vogais particularmente que saem dos partidos políticos, e penso que poderiam controlar muito bem esse assunto. Agora, indo no que diz respeito à questão da abstenção participante, essa deve preocupar, porque a abstenção participante, ela ocorre naturalmente com pessoas com uma instrução média, não é? Pessoas que têm uma educação, mas é um questionamento ao nível da democracia, não só a questão do nível da democracia, mas também a legitimidade dos partidos políticos. Sucede que num país como Moçambique, desde as primeiras eleições de 94, só ganha um único partido. Aquilo que chama-se alternância política. Há problema de alternância política em Moçambique. Veja que a maioria daqueles que se identificam com os partidos na oposição, no momento preferem não votar, não é? Porque eles começam a ver que o seu voto não conta. Não é? Mas há casos também que alguns questionam seus próprios líderes. O que é que eles fazem? Eles vão na mesa de votação. Às vezes podem votar num partido deles, mas quando vai estar o candidato, eles votam em branco. Agora, o mesmo também funciona de forma inversa. Há casos em que as pessoas já não se identificam com a ideologia partidária, mas podem se identificar com um candidato. Então, o que é que eles fazem? Votam num candidato, mas votam em nulo ou em branco no partido. Então, são dualidades que precisam, de qualquer das formas, uma pesquisa muito profunda para trazer dados em concretos. Mas o que nós podemos avançar aqui, quer a abstenção participante, quer a abstenção não participante, são práticas não abonatórias para a consolidação da democracia em Moçambique. Se nós partirmos do contexto de que desde a Constituição de 1990 até cá, o poder reside no povo. E a primeira forma que o povo tem de participar na decisão é através do seu voto na mesa de votação. Se isso não acontece, então questiona-se a legitimidade do governo que venha a ser criado. Pois bem, o que é uma questão que diz exatamente a respeito da decisão do povo, ou seja, o poder residir no povo. E estamos a falar de uma situação em que o governo eleito, podemos dizer que foi eleito a metade dos eleitores, ou um pouco menos que a metade dos eleitores. Em que sentido de legitimidade podemos aqui esperar? Bom, falar da legitimidade do governo é preciso que seja olhado em duas lentes funcionais. Primeiro, estamos a falar da legitimidade social. Em lado, também podemos falar da legitimidade jurídica. Aqui, a preocupação pode não ser do ponto de vista jurídico, porque a legitimidade jurídica é aquela em que todos os membros do governo, após a homologação dos resultados pelo Conselho Constitucional, então, os membros do governo, assim como o próprio presidente que vai dirigir o país, vão ser chamados para tomar o poder. Ali existe sim a legitimidade jurídica. Mas quando a gente repara do ponto de vista da legitimidade social, isso questiona-se. Questiona-se por quê? Porque para que sinta que existe uma legitimidade social, no mínimo, deveria a abstenção estar abaixo dos 50%. Agora, imagine se a abstenção, estamos falando da abstenção, mas ali nós estamos a falar daquilo que nós chamamos de alienação eleitoral. Porque, ora vejam, você falou da abstenção acima de 50%, mas depois é um dado. Quando nós estamos a estudar, estamos no contexto de estudos eleitorais, estamos a ver a questão da abstenção, estamos a ver a questão de votos nulos, estamos a ver a questão de votos em branco. E isso dá naquilo que nós chamamos de alienação eleitoral.
Adesão eleitoral significa aqueles que não votaram, não é? Seja, aqueles que decidiram não ir votar, não é? Como abstenção participante, não é? E temos aquilo que nós chamamos de abstenção não participante, aquela parte de votos nulos, votos em branco. É que aí, nos acordos, não aparece essa explicação. Eles, quando falam da abstenção, só estão a olhar aquela parte da abstenção não participante. Depois trazem votos nulos, votos em branco, em números. Mas isso tem um estudo que nós chamamos de alienação eleitoral. Vais ver que levando a percentagem de votos nulos, votos em branco, aumentar na abstenção, vai subir mais. Pode até atingir a fasquia dos 60%, como nós vimos quando iam anunciar os resultados. Existiam números terríveis, preocupantes, de votos nulos, assim como votos em branco. Então, isso, de qualquer forma, questiona a legitimidade do governo que virá a ser criado. Será que esse presidente terá uma legitimidade? Do ponto de vista social, que se entenda. Do ponto de vista social, será que terá essa legitimidade? Mas do ponto de vista jurídico, é indiscutível. Terá. Pois bem, Chivambo, muito obrigado. Obrigado a si também, que está desse lado. E convidamos a permanecer desse lado, porque voltamos dentro de instantes para a nossa segunda parte do programa. Até já.